Daniel 1 na cova dos leões, capítulo 6, versículo 4 ao 24. Então os governadores procuravam achar alguma falha em Daniel, mas não conseguiam, porque o Daniel era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então, estes 3 homens disseram assim: nunca acharemos alguma falha em Daniel, então vamos fazer uma lei contra ele. Então os 3 homens foram até o rei e disseram assim: nós vamos fazer uma lei que qualquer um fizer uma petição a qualquer deus, ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja jogado na cova dos leões. E o rei assinou esse decreto. Quando Daniel soube que o decreto estava assinado, entrou no seu quarto e começou a orar a Deus, e a janela do seu quarto estava aberta. Então os 3 homens que fizeram o decreto para ninguém orar a Deus, foram sondar o Daniel, e viram o Daniel orando a Deus, e foram falar com o rei, e disseram assim: Rei, o Senhor assinou um decreto que é para ninguém orar a Deus, e quem desobedecer o seu decreto será jogado na cova dos leões. Porém o Daniel que o Senhor colocou de chefe dos governadores, não está obedecendo o seu decreto. Todos os dias ele fica de joelhos no quarto dele, e fica orando pro Deus dele. Então o rei, ouvindo isso, ficou muito triste, e tentou salvar o Daniel de ser lançado na cova dos leões. Então os 3 homens que acusaram o Daniel disseram assim: Rei, essa lei não pode ser mudada, o Daniel tem que ir para a cova dos leões. Então o rei mandou trazer o Daniel, e o rei disse pro Daniel assim: o teu Deus que você obedece e adora, te livrará. E, pela manhã o rei foi até a cova dos leões, e, chegando-se à cova, o rei chamou Daniel com voz triste, e, falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, você ficou livre de ser atacado pelos leões? Então, o Daniel falou ao rei assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque eu não fiz nada de errado perante Deus, nem contra ti, ó rei. Eu não tenho praticado delito algum. Então o rei ficou muito alegre, e mandou tirar o Daniel da cova dos leões, e não tinha nenhum machucado no Daniel, porque ele acreditou no seu Deus. Então o rei ordenou que buscassem os 3 homens que acusaram o Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e também os seus filhos, e suas mulheres, e os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei fez um decreto dizendo assim: todas as pessoas tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. O Daniel era chefe dos governadores, por isso tinham inveja dele. Provavelmente os que foram falar ao rei que o Daniel estava orando, estavam festejando durante a noite que o Daniel passou na cova dos leões.
Talvez diziam assim: vamos ver se o Deus que o Daniel adora e obedece irá livrá-lo dos leões. KKK, fica adorando um Deus invisível, que só se vê pela fé. O Daniel está sendo agora o jantar dos leões. KKK, vamos tomar o cargo que ele tem. Enganamos até o rei. KKK, fizemos a armadilha pro Daniel, pegamos ele. De que adiantou ele ser fiel ao seu Deus? Ele sabia da lei que fizemos contra ele, ele não quis obedecer. Ele será o jantar dos leões. KKK, porém foram os acusadores do Daniel, que foram o jantar dos leões. Infelizmente o rei mandou jogar também os filhos, as mulheres, dos que acusaram o Daniel perante o rei. Eles também pagaram com a vida, pelo erro dos 3 homens que acusaram o Daniel. Se o Daniel acreditasse em um Deus feito por mãos humanas, ele teria sido devorado pelos leões. O Daniel adorava e obedecia o Deus verdadeiro que criou todas as coisas. O Daniel sabia que deuses feitos por mãos humanas não têm poder nenhum. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões, porque o Daniel obedecia a ele. No Novo Testamento Deus mandou um que é mais poderoso do que o anjo que fechou a boca dos leões. Deus mandou o seu próprio Filho, para livrar os cativos que estão nas covas, dos pecados, da tristeza, dos vícios. Agora os leões que estão nas covas são os demônios, que eram anjos, se tornaram demônios por desobedecer a Deus, e Deus os expulsou do céu. É impossível alguém vencer os demônios sem a ajuda de Jesus Cristo. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 9, está escrito assim: tenham cuidado, e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor buscando a quem possa tragar. Vocês têm que resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições acontecem com todos vocês. O apóstolo Pedro mandou ficar firme na fé em Deus, e não em imagens de esculturas feitas de gesso. Elas não podem proteger ninguém do diabo. O criador desse canal chegou a ver o diabo. É só usando as armas espirituais que se vence os demônios. Contra armas espirituais, é só armas espirituais mais poderosas, que são o poder do nome de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, e se clamando o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz. Se usando essas armas espirituais, não existe demônios que vença aquele que obedece a Deus. Prezado ouvinte, em qual cova você está? É a cova do desânimo? É a cova dos vícios? Ou é a cova das consequências dos pecados? Deus não vai mais enviar um anjo até a cova que você está, porque ele já enviou o seu próprio Filho na terra. Chama Jesus Cristo em oração, que ele virá até a cova dos leões, da tristeza, das consequências dos pecados, dos vícios.
Quando Jesus Cristo chega, até a tristeza vai embora. Todo o desejo de suicídio, de vícios vão embora, mas tem que chamar a Jesus Cristo, e não a mãe dele. A mãe dele morreu e não ressuscitou, ela não pode livrar ninguém da cova, nem salvar ninguém. Quando Jesus Cristo chega, o Espírito Santo vem junto. Prezado ouvinte, você que ainda não confessou os seus pecados para Jesus Cristo, e ainda não se batizou do jeito que Jesus Cristo mandou, faça isto. Jesus Cristo vai perdoar os seus pecados. Ele irá escrever o seu nome no livro da vida, e depois da sua morte, a sua alma não será jogada no inferno, você vai morar no céu com Jesus Cristo. Vá até uma igreja evangélica de verdade. Faça o batismo que Jesus Cristo mandou. Leia na sua Bíblia, Marcos 16, capítulo 15. Quando Jesus Cristo disse assim: preguem o meu evangelho, quem acreditar e se batizar, será salvo do inferno. Quem não crer será condenado. Jesus Cristo não mandou batizar criança. Criança não tem pecados, não existe purgatório na Bíblia, não existe segunda chance de se salvar depois da morte. O inferno existe sim, o ser humano tem alma sim. Não creia no que os falsos profetas ensinam. No céu não vai entrar meio convertido, nem meio salvo. Quem não quer se converter ao Evangelho de Jesus Cristo, depois da morte vai morar no inferno, vai ficar esperando o julgamento final da humanidade, para depois ser lançado no lago de fogo. Está escrito em Apocalipse 20, versículo 15. Aquele que se converter ao Evangelho de Jesus Cristo, e se batizar do jeito que Jesus Cristo mandou, depois da morte vai morar no paraíso de Deus. Foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz. Foi para salvar do inferno. Quem não quer ir morar lá no inferno, Jesus Cristo disse que o inferno existe, em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Escapa-te do inferno. Passe pelo plano de salvação que Jesus Cristo deixou. Pense nisso. Você aceita ou rejeita a salvação da tua alma? É só o Espírito Santo que convence. Você é imortal. É só o seu corpo que vai morrer. Os seus parentes irão te levar à sua sepultura. Porém a tua alma, é só Jesus Cristo que pode levar para o céu.